Terminou a soltura dela. Vamos à fala do advogado dela. Coloca. A Lucélia, com certeza, sofreu bastante, porque a vida no cárcere, para quem é desse nicho de advocacia criminal, não só que eu milite só nessa área, eu também litigo casos de outras matérias, mas é um crime completamente abjeto. Temos que lembrar sempre que tem 4 crianças que perderam a vida, e assim, é sem precedentes no estado do Piauí. Em detrimento a isso, tem uma pessoa também que está presa lá dentro, que foi lançada na cova dos leões desde o primeiro momento, e aqui não é sensacionalismo, não é sensacionalismo, eu não estou em busca aqui de fama ou alguma coisa nesse sentido, eu estou em busca aqui de que se faça justiça à pessoa da Lucélia Maria da Conceição Silva, porque desde o primeiro momento ela se declarou inocente. Eu já me manifestei acerca do inquérito policial, das investigações, do oferecimento da denúncia. Nós temos uma audiência agora de instrução e julgamento no dia 23 desse mês e com clareza solar deve emergir nos autos, deve, a verdade, estar gritando para que ela apareça, para que ela surja e todos escutem a história da Lucélia. Daqui ela vai para onde? Já que a casa dela terminaram ateando fogo. Tá, isso aí também é outra situação completamente deplorável, essa situação de se puxar a justiça para ser praticada da maneira que as pessoas do entorno da residência da Lucélia acharam que deveriam fazer. Ela tem casa de irmã, tem casa de parente, vão dar o sustentáculo, vão dar o arrimo que ela tanto precisa nesse momento. Hoje o Chico Lucas, o secretário de Segurança, ele falou em relação a uma indenização do Estado. Tá. Nesse primeiro momento, pessoal, seria da minha parte prematuro uma declaração em relação a uma possível ação indenizatória, porque apesar de nós termos conquistado a liberdade, e o Ministério Público agiu como eu esperava que ele agisse, que foi buscando a justiça, tá? Isso aqui não é um confronto aberto entre a defesa e o Ministério Público. Eu conheço o promotor atrelado ao caso, eu já litigo com o Ministério Público em inúmeros casos durante vários anos da minha advocacia, é o meu 20º ano na advocacia, então eu sei bem do que eu estou falando. Onde foi o erro aí que trouxe ela justamente para cá? Onde foi, no seu ponto de vista, onde a justiça errou? Falta de profundidade nas investigações, falta de profundidade, falta de contundência nos elementos probatórios, tanto é que a prova robusta está surgindo agora e sempre foi confrontado. Desde o primeiro momento a defesa confrontou a situação. Olha, o que é que acontece? Quando eu assumi o patrocínio da causa da senhora Lucélia, no primeiro momento ela já tinha transcorrido a audiência de custódia. Ela já tinha se declarado inocente na audiência de custódia. Então, no primeiro momento eu fui ter o entendimento do caso. Você tem que estudar, você tem que defasar. Advogado que não estuda o processo, que não fuça o processo, tá? Ele realmente não vai achar ali mérito para fazer uma boa defesa. Só que antes disso, você entrevista a cliente com franqueza. Isso é do métier de advogado que atua nessa causa. Ele sabe como entrevistar a cliente, sabe como buscar para fazer uma linha de defesa. Às vezes você tem que fazer uma linha de defesa minimizando a pena, dependendo da situação que se apresenta. E no primeiro momento, a Lucélia nunca titubeou, disse: doutor, nunca fiz isso, sou inocente. Partindo desse pressuposto, me debrucei sobre os autos e que até a polícia, eu respeito a autoridade policial que conduziu as investigações, não existe problema entre a defesa e a polícia, não existe problema entre a defesa e a promotoria, não existe problema entre a defesa e a magistratura. Existe sim um problema com a defesa de um processo que, ao entender, foi oferecida uma denúncia com pouca, aliás, com fragilidade total de provas. Tanto é que isso desemboca no dia de hoje. Ninguém sabe qual o estado, o espírito da Lucélia, porque quebraram o espírito da Lucélia. Ela tinha direito à presunção de inocência e é uma coisa que deve ser levada em consideração, que isso aí está estipulado na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Cidadã. E esse princípio, ele é muito mais na doutrina, muito mais na lei do que na prática. Advogado que milita na área criminal sabe como esse princípio da presunção de inocência ela é mitigado no nosso país. Em detrimento disso, eu sempre
sempre estive listado como advogado desse processo, sempre constou meu nome lá, sempre dei sustentáculo, sempre que foi necessário fazer as manifestações do processo foram feitas, foi solicitado a substituição da pena restritiva de liberdade por uma prisão domiciliar, porque ela entrou na penitenciária mista de Parnaíba com a perna bastante inchada e não emergiu no inquérito policial uma prova com clareza solar que apontasse realmente a Lucélia como possível autora desse caso. A partir de agora, o que vai acontecer? Pronto, em relação ao estado de saúde dela nesse momento, a primeira coisa que eu preciso saber é dela. Como é que ela se sente, como é que está o ânimo dela. Com certeza ela deve encontrar-se deprimida, porque é peculiar. A pessoa é presa no primeiro dia, ela pergunta, quando eu vou sair? Na primeira semana, ela está demorando, eu quero sair. No primeiro mês, meio que o organismo humano é adaptável, ele se adapta ao cárcere. Só que não deixa de ser uma vida sofrida. E aí você me pergunta do estado dela. Você imagina, a vida em cárcere é extremamente complicada. Eu já dei declarações nesse sentido, porque apesar da pessoa poder até ser reconfessa em um crime de uma natureza agressiva, um homicídio triplamente, duplamente qualificado, com requintes de crueldade, essa pessoa sendo confessa, mesmo assim ela sofre no cárcere. Vocês imaginam a condição de uma pessoa que sabe da história dela e sabe que é inocente, se declarou inocente e teve que passar por essa situação. O senhor acredita que quando ela sair daqui, depois que ela conversar com o senhor e o senhor entender que o momento psicológico dela, há a possibilidade dela conversar com nossas equipes aqui, até para conversar a respeito de tudo isso? Eu respeito muito a imprensa, tá? Agradeço a presença de todos vocês aqui, mas não é uma coisa que está absolutamente no controle do advogado, porque eu expor a Lucélia nesse momento, sendo que eu tenho uma audiência de instrução agora no dia 23, seria prematuro da minha parte também. Eu vou ver o estado que ela se encontra, vou ver o que ela pode declarar ou não, porque o que ela declarar aqui pode ser usado nos autos processuais, justamente nessa instrução processual. E quanto à instrução processual, a defesa também está muito tranquila. Tanto está tranquila que na resposta à acusação eu não precisei rolar uma única testemunha de defesa. Ela sabe que destruíram a casa dela? Sabe. A Lucélia, na própria audiência de custódia, ela estava ligando para a polícia quando começaram a apedrejar a casa dela. E é aquilo que eu falei já em outras entrevistas, se o bom homem que caminhou sobre a terra estivesse lá, não teriam atirado a primeira pedra. Isso aconteceu, atiraram uma, duas, tocaram fogo, fizeram um juízo de admissibilidade de culpa raso, jogaram a Lucélia, colocaram a Lucélia numa situação de cárcere e hoje nós estamos aqui, toda essa mobilização, porque eu tenho certeza que quem tem um coração, quem tem alma, quem tem empatia com o próximo, entende que uma pessoa que passa esse tempo presa, podendo ser inocente, o porquê que eu falo em podendo ser inocente? Porque eu não tenho uma sentença absolutória, eu não tenho uma declaração judicial de isenção de culpa da Lucélia. Então, nesse primeiro momento, eu posso falar em 99% de inocência da Lucélia. Por que que eu falo 99%? Porque eu estou arrimado em um laudo, eu estou arrimado em um novo suspeito que, ao contrário da Lucélia, foi categórico no depoimento dele em mostrar total desprezo pela vítima Francisca, pelos filhos dela. E assim, no meu entender, na minha modesta opinião como advogado, ele deveria passar pelo exame de sanidade mental para saber qual tipo de diretriz aquele cidadão tem em relação a doenças mentais, porque eu acho que ele tem um comportamento errático. Ele tratou as vítimas da maneira que tratou. Todos aqui são pessoas da imprensa, são instruídos e têm alta competência para fazer a leitura do posicionamento do outro acusado. Lá do outro tem a Lucélia. Nunca teve problema com a senhora Francisca, também vitimada. Nem conhecia a Francisca arrasou isso no seu próprio depoimento policial. Então, tudo o que aconteceu foi um grande emaranhado de acontecimentos que se traduziram em um processo penal que está sendo confrontado. O que é que acontece? Enquanto você acredita em uma coisa, se você começar a acreditar numa coisa e não tiver prova daquilo, isso a neurociência explica. Você começa a criar um viés de confirmação. Você começa a querer buscar informações ali para confirmar aquilo que você acredita que é a realidade. Só que a realidade está se mostrando nos autos que ela é muito diferente do que foi contado até então.
Olha, para você que está chegando agora, nós também fizemos reportagem sobre essa história, primeiro com o nosso Lucas Rangel, o ligeirinho da notícia. Ele traz mais detalhes do laudo, ele foi atrás do laudo. Lá em Parnaíba, o novo laudo revela que a vizinha